porque para mim o viver é Mashiach e o morrer é lucro. Porém, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com o Mashiach, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo, na carne. E tendo esta confiança, bitachon, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Yahushua HaMashiach, pela minha nova ida a vós. Ou seja, no caso de Paulo, que ele ainda estava novo, foi concedido a ele viver mais, mas ele sabia que infinitamente melhor era estar com o Messias, tá? Mas Paulo mesmo chegava à conclusão de que seria mais útil ele estar aqui, para que produzisse mais coisas em proveito, em prol do povo de Israel. Segundo nossos sábios, tá? Vamos para o versículo 50 agora. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Vamos ver a expressão e morre, que aparece em Deuteronômio 32:50. Segundo nossos sábios, ninguém se separa deste mundo antes do momento que lhe está determinado. O pessoal até brinca, tá? Tem uma piada israelita. Vamos fazer a piada israelita, tá? O rei Hisquiarro, tá? Ezequias foi o rei mais justo que existiu, foi mais justo até do que o rei Davi. Ele sabia que ia morrer, recebeu uma palavra do profeta Isaías que ele morreria, virou o rosto para a parede, começou a orar e pediu misericórdia ao Criador. E Isaías já estava saindo do palácio, tá? E aí o Criador fala com Isaías, vai lá e retorna para o rei Ezequias e fala para ele que eu vou lhe conceder mais o quê? Mais 15 anos de vida, tá? Ou seja, aí o pessoal brinca, vai uma piadinha israelita, tá? Então o pessoal até brinca, poxa, se eu sou o rei Ezequias, que eu sabia que se eu soubesse que eu ia viver mais 15 anos, sabe de que eu ia arrumar emprego? Eu ia arrumar emprego de dublê. Vocês estão entendendo que interessante? Ou seja, eu ia arrumar um emprego de dublê, fazer aquelas cenas perigosas lá do filme do Jack Chan. Ia ganhar muito dinheiro do Van Damme, tá? Claro que ele não precisava isso, que ele era um rei, tá? Ele já era rico, tá? Só para descontrair. Ou seja, então Ezequias, Hisquiarro, ele sabia que ele só morreria quando se passassem aqueles 15 anos, tá? Ou seja, então o rei Davi, no livro de Salmos, ele fala que o Criador mediu a vida dele a palmos, tá? Ou seja, o Criador sabe o momento que a gente vai nascer e o momento que a gente vai morrer, tá? Então vamos lá. Deuteronômio 32:50. Segundo nossos sábios, ninguém se separa deste mundo antes do momento que lhe está determinado. Porém, por mais tarde que se morra, sempre nos parece cedo. Sempre. Moisés com 120 anos de idade, tá? Ainda estava parecendo cedo. A gente ainda queria se beneficiar de mais alguma coisa do ministério de Moisés, tá? Moisés, apesar de ter pedido 2 vezes a sua própria morte, lembra? Lá no início do ministério dele, mata-me, acaso eu concebi todo esse povo? Acaso eu sou a mãe desse povo? Eu gerei esse povo? Melhor para mim é a morte. No início do ministério dele, ele queria morrer. Aí no finalzinho, o que ele faz? Ele ora, de acordo com a tradição, o quê? 515 vezes, tá? Porque a gemátria da palavra Vayet Hanan, tá? Que é o nome de uma paraxá, implorei e pedi graça ao Criador, né? Que ele queria viver. 515 de Vayet Hanan, tá? É a mesma gemátria da palavra tefilá, ou seja, oração é 515 e Vayet Hanan, Moisés implorou a graça, o favor do Criador é 515. Daí a tradição que se fala em Israel que Moisés orou 515 vezes, ou seja, o camarada que por 2 vezes pediu a morte, agora 515 vezes ele pediu o Criador para viver, tá? Então vamos lá. Moisés, apesar de ter pedido 2 vezes a sua própria morte, e ainda sabendo que lhe restava apenas 1 dia de vida, está custando esse dia de vida dele aqui, está fazendo valer, né? Não se resignava ainda a morrer. Aí aqui o Midrash diz assim, tá? Isso não tem na Torá, é como se o Criador falasse assim para ele, tá? É a Torá para todos os humanos, meu filho, disse-lhe Elohim. Todos os filhos de Adão haverão de morrer. Por que não haverias de morrer? A gente se emociona, né? Quando todo ano que a gente vai estudar sobre essas últimas porções, é muito difícil a gente não se emocionar, né? Sempre que a gente vai estudar sobre esse último dia da vida de Moshe,
a gente se emociona muito, né? Então, às vezes, quando a gente tem que parar um pouquinho, respirar, tem que ligar o para-brisa, cai um cisco nos nossos olhos, tá? Moshe Rabbeinu, nosso professor Moisés, abençoada a memória, tá? Então, a gente sente, né, que ele queria produzir mais para o povo de Israel, tá? Então, vamos lá. Então, é como se o Criador falasse para ele, né? Não tem na Torá, mas é como se o Criador falasse para ele assim: é a lei, é a Torá para todos os seres humanos, meu filho. Disse-lhe Elohim: todos os filhos de Adão haverão de morrer. Por que não haverias de morrer tu também, Moshe? Teus dias passaram, porém o teu nome não será apagado jamais. Eu te cobrirei com o meu esplendor, te levarei nas asas da minha kevod, da minha glória. Observa a terra do outro lado do rio. É a terra que eu prometi a Abraham, a Isaac e a Jacob. Abraão, Isaac e Jacó. Tu não entrarás nela, porém podes vê-la. E quando Moshe olhou, Elohim pôs em seus olhos tal força de visibilidade que lhe permitiu contemplar todo o país. E Elohim lhe disse: Moshe, meu filho, isso aqui não tem na Torá, tá? A tradição diz isso, tá? E Elohim lhe disse: Moshe, meu filho, a terra prometida não está somente do outro lado do Jordão, e sim está na região do amor e da esperança. Olha, toda a terra pertence ao ser humano, que a poderá transformar em inferno, Gehinnom, ou em paraíso, Gan Eden. Olha que comentário lindíssimo, tá? Ou seja, a gente vê que o próprio Moisés, que foi um homem tremendamente usado pelo Criador, imagina como que o coração do povo deveria estar, tá? Ou seja, Moisés sabia que diversas vezes ele tinha salvo o nosso povo de Israel, ele queria viver mais um pouquinho. Ele queria viver o quê? Para curtir a vida aqui no planeta Terra? Não, tá? Vamos lá para Filipenses, tá? Capítulo 1. A mesma oração de Paulo foi a oração de Moisés. Ele queria viver mais o quê? Para produzir mais coisa. Claro que o que tem lá com o Criador é infinitamente melhor, tá? Então vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 19, tá? Em diante. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Yahushua HaMashiach, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Mashiach será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Mashiach e o morrer é lucro. Porém, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com o Mashiach, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo, na carne. E tendo esta confiança, bitachon, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Yahushua HaMashiach, pela minha nova ida a vós. Ou seja, no caso de Paulo, que ele ainda estava novo, foi concedido a ele viver mais, mas ele sabia que infinitamente melhor era estar com o Messias, tá? Mas Paulo mesmo chegava à conclusão de que seria mais útil ele estar aqui, para que produzisse mais coisas em proveito, em prol do povo de Israel.